aqui. Tananã. Tananã. Oi, gente, tudo bem? Só tô esperando a Leila chegar pra gente já começar o nosso bate-papo aqui. Deixa eu só ficar de olho. Leilinha já apareceu aqui, ó. Aqui. Já estou te aceitando. Deixa eu ver. Foi? Cheguei! Ê! Nossa senhora, que saudade de você. Fiquei até emocionada de te ver. Eita, nós, viu? Leilinha, tudo quanto é comida que a gente faz aqui, a gente fala, mas a da Leila não é E igual. todas as comidas que eu faço aqui, eu falo, gente, se a Renata e a Carol estivessem aqui, ia ser uma Nossa, maravilha. que saudade, né? Vocês estão bem, né, Lei, por aí? Tamo bem, tamo ok, estamos, como se diz, numa vivência profunda, né? É, Já se nós aqui passaram 100 também. dias, isso é fantástico. Ah, meu Deus. Ô, Leilinha, primeiro eu quero muito te agradecer por você estar aqui comigo. Você sabe que eu tenho muitas inquietações e às vezes eu me preocupo quem são as pessoas que eu vou convidar, porque às vezes minhas inquietações estão tão profundas que o diálogo ele fica assim, sem muita conexão, né? E eu comecei a ler bastante coisas e eu falei, já sei quem vai trazer um pouco de luz para minha cabeça sobre os bebês. Então, só para situar as pessoas aqui, gente, eu tô chamando a Leilinha de Leilinha, porque a Leila é da minha família. Não interessa, assim, nem que ela falar que não é. Eu e a Ana já adotamos a Leila, o Gil e as meninas. Então, a Leila é da família, a gente conversa muito sobre isso que vocês vão nos ver conversar agora. E, assim, é como se eu estivesse conversando com uma irmã, com uma pessoa que eu tenho um amor profundo, assim. Se ela não aceitasse, eu iria lá na casa dela e gravaria de lá. Só não pode contar pra Carol de novo como é que foi que eu aceitei, né? Porque eu gritei, ela ficou muito chateada, porque eu fiquei tão feliz de poder vir falar aqui nessa série. E ela depois ligou pra mim: como assim? Você grita porque ela te convidou e você nunca gritou Ai, porque eu ai. convidei. Olê, eu vou só situar as pessoas do que é esse nosso encontro e aí eu vou te fazer uma pergunta. E aí você vai embora, tá? Me esquece Tá bom. aqui, eu também quero te ouvir muito. Se eu sentir vontade de te interromper, eu falo. Se você tiver uma pergunta para mim, é como se a gente estivesse no sofá aqui de casa, aquele dia que a gente ficou aqui até de madrugada conversando. Bom, eu criei essa série de live Humanos porque me interessa demais estudar sobre o ser humano. Não para que a gente tenha as respostas, mas para que a gente possa se entender como essa pessoa, né, humano, assim. Então, já conversei com pessoas da ciência, conversei com a Rita Mendonça, já conversei com psicólogos, professores, e agora eu tô aqui com você. Por quê? Me interessa demais saber, Lê, os bebês diante da sua humanidade. Por quê? A filosofia, ela tem como sua máxima, assim, uma pergunta que é por que existimos? Né? Por que vivemos? E a antropologia tem uma outra pergunta que eu também gosto muito, que me provoca, que é como vivemos, ou seja, por que vivemos e como vivemos. Acontece que nenhuma das duas, nem mesmo quando a ciência entra no bolo, não se encontra a resposta para essas duas perguntas. Mas na minha cabeça, e é o que eu vou te perguntar agora, para mim, Leila, os bebês, eles têm essas respostas. É como se ele. Meu Deus, eu falo, eu fico emocionada. É como se eles nascessem com uma capacidade humana completamente de entender sobre seus desejos, por que vive e para que vive. Mas nós, adultos, entendemos eles como incapazes e preenchemos eles de cuidados e tantas coisas, olhando para eles como seres incapazes, que essas respostas elas deixam de ser latentes em nós. E aí a gente se torna adultos querendo saber por que a gente vive e para que a gente vive. Pelo amor de Deus, me diz sobre isso.
Eu não sei se eu vou conseguir te dizer sobre isso, mas eu vou conseguir falar com você sobre as impressões que eu tenho. E a minha maior felicidade hoje é poder compor. Por que eu gritei? Eu gritei porque eu ia poder conversar com uma filósofa sobre algo que eu falo pouco, porque eu tenho pouca oportunidade de falar sobre esse meu encantamento em relação à embriologia, por exemplo, que eu sempre Uhum. digo isso. Eu acho que se a gente estudasse os embriões, a gente ia ajoelhar e ia falar: ser humano realmente tem algo em você que é misterioso. A gente precisa saber mais sobre esse mistério. E as minhas outros interesses, que são os interesses que a gente estava conversando até hoje à tarde, que tem relação com como a gente olha a nossa espécie dentro dessas outras espécies, assim, sabe? Como é que a Sei. gente anda perto dos mamíferos e perto dos primatas. São conversas que eu pouco posso ter. E aí eu fiz uma revisão, como sempre gosto de dizer, né? Eu me interesso pela vida. Enfim, as pessoas me perguntam muito, mas com o que você trabalha? Bom, eu gosto de entender como é que os humanos crescem, como é que eles se desenvolvem. E os bebês, eles ficam nesse centro, para mim, porque é como se eles, por não falarem, exigissem de nós uma observação que vai além de um sentido, que é o olho. A gente está muito viciado, né? Mas eles trazem para a gente uma possibilidade de enxergar com um sentido mais ampliado, assim, com todos os nossos sentidos. 12 ou 5, Renata? 12, vamos escolher 12 sentidos ou vamos ficar com 5? Hoje vamos ficar com 5. Outro dia a gente Para fala dos ficar. 12 Vamos marcar um sentidos. dia para falar dos 12. Pronto. Vamos um dia marcar os 12. Mas hoje nós vamos falar dos 5. Então, eu fiz então uma revisão muito interessante e queria falar do ponto de vista de perspectivas que a gente pouco ouve, em especial na área de educação. Então, sair um pouco disso e para a gente falar mesmo desse humano que vem. E aí, a pergunta que me vem para uma filósofa para a gente começar essa pergunta com uma filósofa, desde quando o bebê é ser humano? Desde quando, Lê? Desde quando esse bebê é ser Eu acho. humano? Eu vou te fazer uma pergunta assim, bem que vem na minha cabeça, tá? Não tenho estudo nenhum para isso. Eu entendo que o bebê é ser humano desde o momento que a gente sabe que ele existe. Que Sim, parte disso que você falou do embrião. Quando a mulher faz aquele teste, dá positivo, tô grávida. Ele já é humano. exato. Ele é um humano. E aí tem algo, e eu gostaria de falar algo mais. Para mim, essa figura do humano, ela vem antes ainda, quando, por exemplo, a mãe deseja muito esse bebê. Hum, Porque quando ela deseja esse bebê, ela vai vestindo esse bebê de desejos que vão se concretizar ou não depois que ele nasce, mas de qualquer maneira, esse desejo é uma força impulsionadora para esse primeiro encontro que vai acontecer quando o bebê, por exemplo, sai da barriga. E aí tem umas coisas muito interessantes, porque, na verdade, são apenas 50 anos que a gente acha que o bebê é um humano. Um humano no sentido pleno, né? E eu peguei até aqui, eu fiz uma revisão sobre algumas questões que são importantes para a gente retomar, porque o direito à vida, por exemplo, dos bebês, ele não foi entendido rapidamente, a questão do direito à vida. Então eu tinha uma cria. E aí a cria nasceu, morreu, enterra no quintal, né? A gente fez uma viagem agora no final do ano, você também viu a situação das crianças muito pequenininhas ou dos bebês, morreu, faz sim, outro, enfim. Esse sim. status de vida, de proteção e cuidado nos seres humanos, e aí é isso que me chama mais atenção. Nos seres humanos, ele demora mais para chegar do que em outras espécies, por exemplo, como os primatas, né? Quando a gente observa os grupos de primatas, como as mamães cuidam dos seus filhotinhos, a gente já sabe que esse cuidado ele antecede um pouco os cuidados que são os cuidados que os humanos dão para os seus bebês, tá? Então, faz mais ou menos uns 50 anos que a gente começou a achar que eles realmente sabem alguma coisa, como você disse, que eles não são incapazes. Por quê? A gente sabe que dentro da barriga, esses 5 sentidos, por exemplo, o paladar, ele já está desenvolvido, então o que a mãe come, ele já começa a cuidar dos seus hábitos alimentares ali, ainda dentro da barriga.
Os sons, ele também, a audição também é um sentido que está muito presente quando o bebê ainda está dentro da barriga. O sentido do tato, porque o bebê está inteiro envolvido dentro da barriga da mãe. Então, ele já desenvolve esse sentido de uma forma... O Davi Le Breton, ele diz que o tato é o primeiro sentido que nos conta sobre o mundo, né? O mundo é quente, o mundo é frio. Como que é o mundo? E é de fato, o tato é um sentido muito latente na criança desde que ela está dentro da barriga da mãe. Sim. E aí, quando sai da barriga, tem uma coisa bem interessante também, porque o olfato é muito importante. E aí a gente tem várias histórias várias pesquisas que mostram que, por exemplo, se esse bebê ficou pertinho da mamãe, 1 hora logo depois que nasceu, ele consegue reconhecer o cheiro dela em relação aos outros seres humanos. Então, às vezes eles estão gritando e aí a mamãe pega e coloca pertinho e eles param de chorar porque eles sentem esse cheiro, ao mesmo tempo eles sentem esse calor. Eles escutam um som. Essa semana eu assisti um vídeo muito bonito que era do pai, assim, colocaram perto da mãe, depois tiveram que tirar para pesar, enfim, para trocar, para limpar. E aí o bebê chorava muito e o pai falou: filho, eu tô aqui, é o papai, você não lembra que eu conversava com você? Lá na barriga da mamãe, tá tudo bem. O bebê parou de chorar na hora. Eu fiquei muito emocionada, assim. Ele parou de chorar e abriu o olhinho, assim, e seguiu o olhinho. E tem algumas experiências também muito interessantes de revisão que mostra que 18 horas depois de nascer, eles também já conseguem reconhecer, eles têm preferência pelas imagens humanas, olhos, nariz e boca. Então mostraram para os bebês algumas imagens de fotos de seres humanos, ou colocaram seres humanos frente a frente, e algumas outras imagens aleatórias, e o bebê já tem reconhece o que é o rosto humano, é um rosto que chama muita atenção. Então, quando a gente olha para tudo isso, eles nascem também com quase bilhões de sinapses, né? A gente achava que eles não aprendiam nada lá dentro da barriga, mas eles já nascem com milhares de sinapses e tem uma informação muito importante, porque eles chegam a fazer 100 bilhões de sinapses até o 2º ano de vida. E você sabia que quando a gente fica velho só tem 20 milhões de sinapses? Só A gente 20 perde 80 milhões? milhões. A gente perde 80 milhões. Ixi, Então então a eu gente é quero invadido. aproveitar mais. Exato, Porque aproveita. eu quero aproveitar mais as minhas sinapses. Olê, Exato. deixa eu te fazer uma pergunta, né? É muito interessante isso que você falou do bebê reconhecer a face, né? Porque essas questões do corpo me interessam sempre demais, assim. Tanto na questão do reconhecimento, pela diferença, que eu acho que isso é um crescimento muito bonito pra gente. E nessa interpretação, Lê, os sentidos, né? Então, o bebê, ele, né, nesses 3 primeiros anos, vamos dizer assim, a principal forma dele aprender é pelos sentidos. Sentidos. E eu vou te falar uma coisa. Audição sempre menos. O bebê está Certo. imerso. A audição e a visão sempre menos. Eu sempre digo isso. Tem algo que é muito mais profundo, porque nos bebês, eles percebem com todos esses sentidos juntos. Então, quando a gente diz que a forma que a gente toca é muito importante, porque um bebezinho, por exemplo, nós, a não ser que a gente esteja muito apaixonada, se alguém pegar no nosso ombro, a gente se arrepia inteiro. Fora isso, não. Pegou no ombro, é no ombro. O bebê, não. Quando você toca a cabeça do bebê, o bebê sente no corpo inteiro. Tá? Os trilhos, que a gente chama, que são trilhos anatômicos, que são as capas dos músculos, né? A gente chama de caminhos miofaciais, são capas de músculo. Eles são pequenininhos e esse sistema nervoso é muito rápido, ele se conecta muito rápido dos pés à cabeça, da cabeça aos pés. Então, quando ele sente isso, ele tem várias sensações. Tem algumas sensações que a gente tem, por exemplo, sentir o cheiro, lembrar de alguém. Então, Sim. o bebê, Escutar uma é como música, se lembrar de fosse algo. uma explosão. Exato, é como se fosse uma explosão dos sentidos que se unem juntos e o bebê ele vive isso intensamente. Mas para os bebês, o gesto
é muito mais importante. Ele percebe com muita facilidade a força tônica. E tem uma coisa muito interessante em relação a isso, porque está comprovado também. Por que essa questão do tato é muito importante para o bebê? Porque, na verdade, olha, você vai... A lei vai ser verdade, mas por exemplo, eles conseguem sentir diferenças de calor minúsculas. Entende? Entendo. Diferenças de temperatura, para eles, é algo de uma sutileza, como é sentido o calor, como é sentido a variação de luminosidade. Só que a variação de luminosidade não é só pelo olho, então a pele também absorve essa variação. Lê, agora eu quero te perguntar assim, né? Eu acho que já deu pra gente aqui entender a potência que é o corpo que aprende, né? Esse corpo que experimenta o mundo. E agora eu quero que você coloque assim, qual o papel do adulto junto desse bebê já tão humano, né? Que ele tem capacidades únicas de aprender sobre tudo à sua volta. Ele não precisa de ninguém fazendo isso por ele. Isso é fantástico, né? E aí, como é que a gente... Qual o papel do adulto para que esse processo de descoberta do mundo, que é um processo de humanização, não se transforme num processo tão dolorido e que a gente destrua isso, né? E que depois a gente vai querer que isso aconteça lá no adolescente e no adulto, e a gente vai discutir humanidade depois de 30 anos. Qual que é o papel do adulto? Eu acho que isso é um assunto urgente da gente entender e colocar em prática em todos os lugares que estão diante dos cuidados desses bebês. Urgente mesmo, Renata, porque a gente tive contato com uma pesquisa muito interessante que foi feita agora no começo de 2018, onde se pergunta para 22 países, em 22 países, se é mais feliz com bebês ou sem bebês. E E perguntou no Brasil também ou não? surpreendentemente, em 18 países, se respondeu que se é mais feliz sem bebês, sem criança, sem filho. Eu jurava que você ia dizer que 18 responderam que eram mais Não, felizes com bebês. 18 países são infelizes, né? O país mais feliz é Portugal, com suas crianças. O Brasil está em um dos países que respondeu, mas não é o primeiro. Mas são 18 países e isso tem me chamado muita atenção e eu acho que a gente precisa começar a abrir os olhos para isso, porque existem também pesquisas falando por que o filhote humano me chama muita atenção. Então tem toda a questão do formato do rosto, do formato do olho, da boquinha, da questão de ser rechonchudinho e tal. E realmente eles causam na gente uma ternura, mas isso está se distanciando cada vez mais da questão da nossa espécie. E eu fui ver como é que é essa questão dos primatas para responder essa pergunta, porque eu sabia que ela viria, que é em relação a esse papel, mas qual que é a maior especificidade do bebê humano? Ele não pode sobreviver se não tiver um outro. Então, a Sim. primeira coisa que a gente precisa entender é que se não tiver alguém que se relacione com esse bebê, e aí quando eu digo isso não precisa ser uma mãe, né? Mas assim, se não tiver alguém que se relacione com esse bebê humano morre. Então, isso é muito importante. Mas o que é fundamental de pensar? Quando eu falo de que se relacione, eu não estou dizendo sobre alguém que agora a gente está... Eu às vezes olho para as mães, para mim também. Mas quando eu penso as mães dos bebês pequenos, as mães têm essa coisa. Porque eu não consigo colocar ele para dormir, eu não consigo dar a comida, eu não consigo como se ela fosse algo separado desse bebê. Mas se fosse falar do papel do adulto, seria essa relação, se relacionar. Então, assim, a gente não está conseguindo achar a maneira de comer, a gente ainda não se acertou aqui com o bico do peito, Porque a enfim. família é um sistema, né, Lê? Sim, Não existe uma pessoa que está doente, existe uma família doente, né? Não sim, existe o bebê sempre. que não dorme, né? Sim, Eu existe lembro uma que falta você de me falou muito relação. disso. E existe uma falta de relação. Tem alguma coisa no relacionamento, neste relacionamento de dupla que acontece. Então, se a gente olhar os primatas, em especial, que estão ali bem perto da gente, claro que a gente não é como eles, mas tem Sim. traços deles que são muito interessantes da gente olhar.
Você sabia que o engajamento das mamães primatas vai depender do meio que ela está? Então, por exemplo, nas famílias dos primatas, onde se vivem a vovó, os tios, enfim, as mamães primatas são mais permissivas. Olha só que coisa interessante, as mamães primatas também são mais permissivas, assim. Em locais onde a mamãe primata corre muito risco, por exemplo, riscos alimentares e tudo mais, essa mamãe primata tende a ser mais protetora. Então, veja, porque ela tem um nível de estresse diferente. Quando eu estou falando disso, é porque essa relação que vai se iniciar com o bebê, e eu fico pensando muito nas crianças também, que são as crianças que nascem com diferenças individuais, né? E que precisam de cuidados diferenciados, cuidados específicos. Essas crianças que precisam de cuidados específicos, as mães são as que são mais atacadas nessas relações. Porque cobram, ela não descansa, o entorno não deixa ela descansar para se envolver nessa relação, por exemplo, que é de catar os piolhos, assim, entende? Sim. Essa relação da coisa pequena, da coisa próxima, ela tá do sempre tempo, né, pensando num devir. Exato, ela tá sempre pensando num devir. E a gente está vivendo agora exatamente isso. Por que essa pesquisa trouxe para a gente essa questão dos bebês humanos e a complexidade que essas famílias têm quando elas recebem esses bebês humanos? Tem a ver com as interações, que são as interações que estão correndo externamente, ou aquelas que a gente chama, como eu disse para você, que são essas interações sistêmicas. A economia, a questão das novas formas de trabalho, a questão de como se a gente lida com o tempo, impede que a gente entre profundamente num relacionamento que conseguiria, que permite à criança, ao bebê humano, passar por esse processo de humanização de forma saudável. Você entende? Claro que sim, tô entendendo bastante. Porque o Só investimento, pensa no investimento, por exemplo, do tempo que você tem que ter, e você viveu isso com a gente, por exemplo, o investimento que uma mamãe de um bebê humano precisa quando ela tem uma questão simples, como a própria questão da alimentação. Ela vai precisar de um tempo para observar e para entrar dentro dessa relação que é com esse terceiro, né? Que é a comida, ela, o bebê e a comida, e ela vai precisar de um tempo. Se ela está tomada de todas essas coisas que são as coisas externas, sim, essa relação está comprometida. E daí o desenvolvimento desse bebê humano, essa humanização, ela também está comprometida. Diz aí. Olê, não, eu acho fantástico esses seus estudos, assim, né? Por isso que a nossa live chama Bebês Humanos, porque bebês existem em todas as espécies, né? Acontece que o ser humano, né, o bebê humano, ele nasce numa sociedade bastante complexa, tanto é que nós temos ciências que estudam a sociedade, porque nós, seres humanos, vamos construindo cada vez mais camadas complexas dentro delas. Então, a gente tem classes sociais, né? A gente tem formas políticas de viver. Quando a gente olha para o lado, a gente tem mas tanta referência que é tão difícil da gente se construir observando o entorno. Por isso que essa referência mais próxima, né? Qual é essa referência próxima que eu falo? Primeiro, a família, depois. Por isso que eu defendo a escola, né? Eu defendo a escola, né? Esse lugar onde a referência pulsa no contato, no diálogo, na conversa. Então aí tem essa outra referência ali próxima, que é onde a gente consegue estreitar essa loucura, essa complexidade de sociedade. E aí a gente consegue não controlar, mas a gente consegue acompanhar esse processo de humanidade, que aí a gente já começa a falar de uma criança maior também. Mas eu gostaria então, Lê, que você falasse do bebê humano quando ele é colocado aos cuidados desse outro sistema maior, que é aquela mãe que quando termina o período de maternidade dela, ela tem que entregar para um outro ciclo, para um outro ambiente social que é a creche. E aí? E aí? São perguntas que eu tenho me feito, em especial nesses 100 dias de pandemia agora. É uma pergunta que não sai da minha cabeça.
E aí, O que né? que a gente está fazendo enquanto sociedade quando a gente entrega essas crianças para as creches, enfim. E aí, nesse momento que a gente tem que devolver, muitas coisas foram aparecendo. Eu fiz uma análise bem profunda sobre isso, escrevi sobre isso agora. Porque a primeira coisa, queria só retomar uma questão bem importante. A gente tem que entender de novo que a gente considera bebês 0 a 3 anos de idade. E isso não é algo aleatório. Por quê? O que a gente vê no primeiro ano de vida, por exemplo, que a gente vê que é extremamente fantástico, eu acho extremamente surpreendente, o bebê que tem alguém com quem se relacionar, ele vai se desenvolver muito rápido. Então, você sabe que eu estou agora com meu sobrinho, e essa semana ele completou 17 semanas e virou de bruços, sozinho, né? Assim, virou de bruços. E a minha cunhada falou que chegou no quarto, ele levou um susto, porque o berço estava alto, ele estava lá com o olhinho assim, espetado, com a cabeça alta, e o berço estava alto. Ela, meu Deus, olha só que podia ter caído essa criança, enfim. Então, esse bebê, que é humano, ele se desenvolve muito rápido. Veja, a gente viu ele no primeiro mês, lá na maternidade, todo pequenininho e quietinho, e daqui a pouco ele já consegue se virar. No primeiro ano de vida, ele também tem a capacidade de já começar a andar. Então, veja bem, é uma coisa muito rápido. No primeiro ano até o terceiro ano de vida, ele dobrou de tamanho desde quando ele nasceu. O peso também dobrou até o primeiro ano de vida. Você tem noção como isso tem que ser rápido? Sim. Imagina para fazer osso, víscera, pele, enfim, para aprender todos esses códigos de linguagem. É uma coisa impressionante, é muito forte, mas tem uma capacidade que é uma capacidade muito especial de todos os bebês, não importa a diferença que eles tenham, porque como eles são muito sensitivos, eles não precisam apenas de uma coisa ou outra, né? Eles conseguem sentir com todos os sentidos. Então, assim, todos os bebês, até o terceiro ano de vida, vão ter uma capacidade maravilhosa, que é a capacidade de se comunicar. Tá? E aí, quando eu falo de se comunicar, sim, uma criança autista, ou uma criança que veio com síndrome de Down, não importa. Ela vem com esse aparato todo para comunicação, para entrar em comunicação, para entrar em relação com o outro, porque isso é próprio da espécie, é o que faz ela sobreviver. E quando essa interação, então, primeira, que é no núcleo familiar, né, nesse núcleo familiar, do primeiro ano de vida, ela é muito rica, quando a mãe pode ter uma interação, quando o pai pode, quando essa família tem 2 pais, 2 mães, enfim. Quando essa família consegue se comunicar, estabelecer esse vínculo a ponto de criar uma comunicação, isso é algo fantástico. Porque eles vão conseguir acompanhar, eu acho que essa fase que é a fase mais determinante. Assim, aos 3 anos, eles pensam muito bem. Você já deve ter percebido isso nos seus sobrinhos, então, que quando estão com 2 anos, parece que sabem mais do que a gente, porque falam de tudo, entendem o que a gente está falando. Essa capacidade de pensar é uma coisa impressionante. Mas quando essas crianças vão para a escola, e aí sempre a minha fala, que é a fala que eu tenho insistido tanto com você, com a Carol, enfim, quando a gente conversa, é que a gente ainda tem uma escola no Brasil para os bebês, um lugar para os bebês, em que a gente ainda está discutindo muito as questões, que eu diria, da colonização europeia pedagógica. Sem Sabe? dúvida. Não só dos bebês, né? Exato. Todos os É outros muito, segmentos. sim, é muito complexo a gente pensar em como a gente discute essas pedagogias, mas não discute, por exemplo, essa disponibilidade interna que um adulto precisa ter, porque ele entra num outro nível de relacionamento. Quando o bebê está na casa dele, com a família, e a mãe, como eu disse, ou esse cuidador principal, ele se comunica, essa relação ela já existia. E quando esse bebê vai para a instituição, por exemplo, isso precisa ser cultivado. Né? Essa relação, essa comunicação precisa ser cultivada. Pensa quantas diferenças temos em termos de todas as famílias. Assim, não precisa nem ser diferenças de estado, mas as famílias são muito diferentes. Sim. E essa educadora, ela recebe 5 a 6 bebês, às vezes 8 bebês, e ela vai precisar fazer um esforço, é um bom esforço, é um esforço grande
para começar a se relacionar com essa criança. Então, quando eu olho a nível institucional, e agora em especial por conta dessa questão da gente ter devolvido as crianças para os seus pais, porque basicamente é isso, né? Eles estavam lá na instituição, o que me vem não foi nada do campo das discussões intelectuais e pedagógicas, mas quando essa criança voltou para casa, eu tenho conversado muito com as famílias, o que foi de volta? Exatamente quais são as demandas que os pais têm falado? São exatamente as demandas das relações. Ele não come, ele não dorme, ele não quer brincar, ele quer ficar só comigo, grudado, tá difícil de dormir, enfim. São questões que estão mais relacionadas à comunicação. E a gente fala um pouco disso nas instituições. A gente fala pouco dessas capacidades comunicativas e dessa necessidade de interação que é maior do que de qualquer outra coisa. O relacionamento para os bebês, o se relacionar, e aí por isso que eu trouxe essas revisões, porque eles já vêm com esse aparato para o relacionamento, para a comunicação. E é isso que a gente, às vezes, esquece dentro das instituições. Por quê? Porque a gente ainda está em busca de uma chamada pedagogia. Né? Aliás, vou falar uma palavra mais e a relação, né? Então, e a relação não vai estar na apostila, não vai estar no livro, né, Leila? A relação, ela vai ser construída. Não tem como você querer ter a mesma relação com todos os bebês iguais. E isso eu também posso trazer para as crianças maiores, para os jovens. Eu não consigo me relacionar igual com todos os meus alunos, isso é impossível. E essa construção nasce da permissão, da segurança. E essa permissão, essa segurança, essa empatia, tudo isso, ela nasce também por aquilo que a gente estava falando desde o começo, os sentidos. É quando você me toca, quando eu escuto o timbre da sua voz. É quando o seu rosto se movimenta de um jeito que já é reconhecível para mim e eu sei que o seu rosto está me trazendo um conforto. Isso é construído na relação, não tem como, né? Sim, e aí tem uma coisa bonita que você falou agora da questão do rosto, porque outra capacidade que esses bebês humanos têm também, diferente de muitas espécies, é que ele consegue olhar dentro da sua íris e entender qual é o tipo de sentimento que você está expressando a partir da modificação da sua pupila. Gente do céu, fiquei arrepiada. Isso é um dado fantástico. Então, eu sempre falo, não adianta vocês irem lá para a criança e falar assim, ai, meu bem, mas por dentro você tá com raiva. Porque o bebê capta exatamente essa modificação mínima da pupila. Assim, e ele consegue compreender bem a mensagem. Ele faz uma leitura. Sim, faz a leitura. A mesma coisa das caretas. Muito novinhos, muito bebezinhos, assim, eles conseguem imitar, por exemplo, o seu rosto, as expressões que você faz. Então, é uma leitura muito mais ampla que eles fazem porque estão imbuídas desse sentido todo, né? Sim. Então, eu estava andando e caí. Pensa, o bebê está andando, ele está sentindo esse chão, ele sente a musculatura dele toda se movimentando. E aí tem uma coisa bem bonita, porque quando o bebê mexe uma perna, não é que ele mexe a outra, mas ele tem uma questão, porque ele tem que se manter em equilíbrio. Tudo isso está se desenvolvendo. É muita coisa. Essa parte do equilíbrio está ligada totalmente à questão emocional, que é o sistema límbico. Então, ele vai ligando todas essas questões, ele tem que como se colocar tudo isso em ordem para poder dar conta de andar daqui e ali na sala, né? E ele sente o ar que está vindo, ele sente a luminosidade, ele ouve aonde que talvez está a mamãe, tudo isso. A temperatura. Junto. A temperatura é muita informação junta, né? E de repente ele tá indo e aí ele cai. E aí a mamãe ou o cuidador dele, ou o pai, sai correndo e olha para ele. E aí ele naquele momento já faz uma conexão. Quando isso acontece, alguém se preocupa, alguém corre, não é? E aí, da próxima vez que ele cai, ele chora e já espera que venha esse ser que vai salvá-lo desse momento. Então, assim, são múltiplas capacidades que eles têm, mas sempre focadas nesse intuito que é o intuito da comunicação.
E por que eu tô Entendi. falando disso em relação a esses bebês? Porque se a gente for pensar bem no caminho para a humanização, e aí eu sempre digo isso, inicialmente a gente cuida do direito à vida desse bebê humano. Essa é a primeira função de todos os adultos, não só de um, não só da mãe, do pai, da família que cuida desse bebê, não é isso que eu estou dizendo, de todos os humanos. E é uma pergunta filosófica essa. O que vai continuar acontecendo se a gente perder o interesse por esse filhote da nossa espécie? Que já nasce com aquelas respostas que eu te falei lá do começo da live. Eu tenho certeza que os bebês têm as respostas da filosofia e da antropologia. Por que vivemos e como vivemos. E a gente arranca isso nessa ideia de que eles nascem incapazes. Olê, pode falar, que depois eu tenho uma outra pergunta para você. Só uma coisa, eu tenho um monte. quando você fala assim, o porquê da vida, eu sempre digo isso, né? Eu acho que, não sei, mas o que eu sinto, quando eu falo dessa questão de que ele vem com esse aparato para se comunicar, para estar perto de alguém, se eu fosse dizer por um bebê, não sei se é isso que eles queriam dizer, mas parece que eles vêm com o sentido da vida de amar. Sem dúvida, sem dúvida. Eles vêm, já chegam com esse sentido. Por isso que são bebês humanos. Exato. Eles já eu acho que esse é o humanos. Primeiro sentido. E ele precisa encontrar nesse outro que vai recebê-lo para se comunicar, amor. Sim. Então, você entende o perigo que a gente está passando quando a gente começa a se desinteressar em relação a esse bebê humano? Então, agora a gente vê, tá vendo, né, o que está acontecendo? Como é que estão nossos bebês agora no Brasil? Todos eles. Quantas discussões a gente tem tido para discutir isso? Muito, né? É urgente, necessário. Sabe que eu sempre tive para mim, assim, eu que sou professora do ensino médio, eu sempre procurei entender como a criança pequena aprende. Para quando eu estou em contato com jovens, né, eu não me esqueça nunca, jamais, desse princípio de humano ao qual ele veio ao mundo. E que depois, por estar em contato, como eu disse, com uma sociedade tão complexa, ele vai se perdendo, né, no meio dessa complexidade toda. Mas fica até minha reflexão para todos os professores, que às vezes está lá nos anos iniciais ou anos finais, sempre retorne a essa criança pequena para lembrar como nós nascemos, como que nós percebemos o mundo, o outro, né? Eu nunca vi assim, o bebê ele só vai te olhar e vai te estranhar se de fato ele perceber com todos os seus sentidos que você acabou de ensinar pra gente, né? Todos os sentidos ali pulsantes, ele vai perceber algo em você que o incomodou. Ele é honesto, ele é sincero. Agora eu quero te fazer uma pergunta, né? Nessa quarentena eu me debrucei muito a estudar sobre o desejo. E aí fui buscar vários filósofos, vários antropólogos, fui buscar na ciência também. E dentre todos esses estudos, o que mais me confortou é de que o desejo não é uma falta. Eu não desejo algo porque eu não tenho. Mas eu desejo algo porque eu quero me movimentar, porque eu quero buscar, porque eu quero alcançar. E aí hoje eu tava aqui, porque a Ana, coitada, toda vez que a gente para alguma coisa, eu fico debruçando nela todas as... Você não sabe, porque Nietzsche falava do desejo sobre isso. E aí ela falou, para tudo. Você precisa ouvir a Leila falar sobre o desejo no bebê humano. Eu quero que você conte pra gente agora como esse desejo move esse ser humano. Eu tô arrepiada pensando nisso. E agora a imagem que me veio muito forte é o primeiro, que é um desejo impressionante, é o desejo de nascer. A gente não sabia há 30 anos atrás que quem faz toda a movimentação lá para sair da barriga da mãe é o próprio bebê. Então, num parto natural, por exemplo, é ele que encaixa a cabeça, depois ele vira o tronco e depois ele sai. Ou seja, peraí, nós nascemos pelo desejo de viver. Exato. Caracas. E olha, essa força desse desejo, que é o desejo de viver, é tão intensa,
que quando o bebê sai, a gente sabe que o que garante, por exemplo, uma das questões que garante a nossa vida é o alimento. E se você tirar, se o bebê sai, quando ele sai da barriga, se eu colocar o bebê na barriga da mãe, eu não preciso nem colocar ele no seio. Ele não sabe engatinhar, ele não sabe se locomover, mas quando ele sai, esse desejo é tão profundo de viver que ele vai em busca do alimento e abocanha o seio da mãe. Tem vídeos sobre isso. Uia. Então, em muitos partos humanizados, há essa espera para que o bebê vá em busca daquilo que vai garantir a vida dele, enfim, que é essa questão do alimento. Mas veja bem, quando ele busca esse alimento, que é uma necessidade fisiológica, quando ele deseja, porque ele deseja viver, quem que ele encontra inicialmente? O outro. Então, são esses os dois desejos que movem o bebê. É viver e se encontrar com o outro. Por isso que eu disse, é viver e amar. Nossa, eu tô até emocionada. Eu também. Então, é muito forte a gente pensar nisso. Eles querem viver e eles querem amar. E o que a gente está fazendo, Renata? A gente está cortando no início da vida esse primeiro desejo. Por isso que eu gosto muito da fala da professora Silvia Nabinger. Se for para ir para a escola e não puder viver, e não puder se relacionar, e não puder amar, e não puder entrar em contato mesmo numa relação profunda com o outro, que fique em casa. Que não vá para esse lugar. E às vezes, e também tá vindo agora essa pergunta, e aí eu quero ser bem sincera, porque aqui eu posso falar, tô com você, e você entende o que eu vou dizer, que eu tô falando do fundo do coração. Fica uma pergunta que é uma pergunta muito grande. Por que temos filhos nessa nossa forma de vida? Estávamos falando disso a semana passada, nós duas aqui, né? Que todo ser humano precisa se perguntar profundamente por quê? Por que quero ter um filho? Por quê? Por que eu Por tenho um quê? filho? E eu acho que as educadoras, por que eu vou me relacionar com as crianças? Porque talvez seja melhor eu me relacionar com outras espécies do que com as crianças. Mas o que eu quero dizer é que esse bebê humano, ele é todo movido por esse desejo. Então, por exemplo, quando você vê um bebezinho que vai mexer em algo, ele vai mexer em algo porque mexer em algo e descobrir algo também dá sentido para a vida. Veja a arte, a criatividade como dá sentido para a vida. O bebê vai exatamente movido por esse desejo. Ele também tem o desejo de conhecer as coisas. E o que a gente faz com esse desejo? Corta e chama isso de desobediência, por exemplo. Né? O bebê tem o desejo de fazer o que os pais fazem. Isso é uma coisa fantástica. Quando eu era pequena, quando as meninas eram pequenas, eu achava muito engraçado, né? Que a gente estava na pia, elas queriam lavar a louça. A gente ia cozinhar, elas também queriam. Você sabe, até hoje, né? Elas cozinham muito, as duas. Muito. E eu sempre falo, mas o que elas aprenderam a cozinhar? Eu cozinhei a vida inteira, com elas do meu lado, que é como eu podia fazer, né? Na época, eu e o Gil, no início da vida delas, a gente trabalhava muito e eu nunca me esqueço que eu botava uma num cadeirão, uma no outro cadeirão, dava um legume, uma verdura, que era aquele que eu estava fazendo, e dava uma faca sem ponto e vamos lá. E a gente estava junto e a gente vê isso crescer. Esse interesse por fazer aquilo que os pais também fazem. Então, eles também têm o interesse de aprender, mas para aprender também precisam de um outro. E eu me assusto muito, então, quando as pessoas falam para mim, ele não quer saber de nada. Não, alguém matou, alguém tá matando esse desejo dele, que é algo que já vem desde que ele é muito pequenininho. Então, eu acho que... E o que mata esse desejo? É exatamente essa ausência do si, do interagir, do viver, do amar, de estar do lado de fora, de poder brincar. A gente está cada vez mais colocando a criança dentro de uma caixa de chumbo. Essa é a palavra. É uma caixa de chumbo. Eles estão imóveis. Então, essa pulsão que é esse desejo de viver, de amar, ele está sendo enterrado. E por isso que essas gerações já estão começando a mostrar o seu desinteresse por esses filhotes. Porque para você ter um filho, a primeira coisa que você deveria pensar, bom, eu estou cuidando da continuidade da vida. Sim, da espécie. Da espécie. Eu estou falando de que eu preciso entrar num nível de relação que só pode ter continuidade
se tiver amor. Se não tiver amor, ele não vai ter continuidade nenhuma. Né? E eu queria voltar só a falar de novo dos primatas, porque é bonito a gente olhar isso. Então, nesses estudos que estão sendo feitos, inclusive aqui em São Paulo, aqui no Brasil, fizeram um agora, acho que em Jaguariúna. Foi muito bonito esse estudo, porque são 7 macaquinhas com seus filhotes. Cada uma tem o primeiro, a outra tem o segundo, o terceiro. E eles vão falando, né, que são nas coisas miúdas que elas vão demonstrando esse nível de, a gente fala, de aproximação. Então, por exemplo, é catar o piolinho, é dar comida, é carregar no colo. E nada disso pode substituir o desenvolvimento desse pequenininho no primata, que é esse cuidado imediato, esse cuidado mais próximo, que cuida da vida mesmo, né? Que cuida da vida e da integridade do corpo. Isso nos primatas, isso é como nós. Então, a gente também está tentando estudar essas pedagogias, inclusive essas exportadas, né, que a gente tem trazido super da Europa, enfim, discutindo isso. Quando a gente não conseguiu chegar no Brasil, a vida humana ainda não está claro para a gente como é que a gente faz a manutenção dela. Então, a gente cuida pouco dessa mãe que está gerando esse bebê e cuida pouco depois quando nasce, né? Vai falando aí que meu celular caiu aqui, mas eu tô te ouvindo. Tudo bem, normal. Acho que é de emoção. É um bebê. Pode ser. Pode Eu vou ser ficar que segurando. Eu vou ficar Não, segurando, tudo bem. caiu do meu. Então eu acho que é isso que a gente precisa começar a retomar, assim, que se a gente não conseguir aqui, eu tô falando do nosso país, da América Latina em especial, mas em especial do nosso país, porque a gente também aqui na América Latina tem experiências muito interessantes que permitem esse primeiro laço de amor e vida para os bebês. Só que se a gente não começar a cuidar disso agora, Renata, agora, não pode ser amanhã, se a gente não começar a cuidar disso agora, a gente vai continuar. Eu fico pensando nas gerações futuras e eu tenho um pouco de medo, você sabe disso. Então, ser um bebê humano tem um status de ser um bebê totalmente, plenamente humano, vai depender de um esforço que é um esforço de todos nós agora. Tá? Eu acho que essa pandemia trouxe muito isso, né? Muito. Não tem como a gente achar, Lê, que somente a mãe, né, ou a mãe, o pai, enfim, somente essas pessoas são responsáveis pela humanização desse bebê, né, nesse processo todo. Eu nem sei se é certo dizer processo de educação, né? Porque aí também a gente entraria num outro lugar, numa outra fala. Mas nesse processo de referência, né? Que a gente tem falado até agora, tudo para o bebê é referência, tudo ele está interpretando, né? Então, assim, é impossível a gente colocar sobre os pais, sobre essas pessoas, a maior responsabilidade sobre esse processo. Porque a gente também acha que é isso, né? Eu não tenho filho, então eu não tenho responsabilidade com esses bebês que estão no mundo, né? Quando, na verdade, não só pelo bebê, mas pelas pessoas que estão ali, vamos dizer, na linha de frente dos cuidados desses bebês. Eu tenho uma intensa responsabilidade, né? Porque, de certa forma, em algum momento a gente se relaciona com pessoas que se relacionam diretamente com eles. É impossível você achar que você não é responsável, né, por ser referência nesse processo de amor à vida que o bebê vai aprender. Porque se eu não sou mãe, eu conheço muitas pessoas à minha volta que são. E eu convivo com elas. Então, quando eu e a Ana fomos viajar com você e com o Gil, a gente tinha certeza da nossa responsabilidade de referência para essas meninas. Então, a gente não pode achar que não é porque nós não parimos, né, que nós não temos a responsabilidade de se tornar referência. Ou seja, todo humano é referência para o humano que acaba de nascer. Sim. Essa consciência que tem que nascer na cabeça de todo mundo. Sim, e a gente não pode mais, eu acho que é uma coisa que a gente já qualificou, tudo bem se é uma vida que não é uma vida que está perto da minha família. A gente também tem falado muito sobre isso. E o que acontece? Se a gente olhar de uma forma
tema, que você sabe que é a forma que eu tenho olhado, por isso meu cuidado sempre, quando vou falar tanto com educadores, mas também com pais, as formas de vida que a gente está escolhendo, as nossas formas de vida, elas vão impactar não só vão impactar todos, incluindo a gente, né? Então, porque a gente tem que se lembrar que esse bebê, ele vai se encontrar comigo, de algum modo, daqui a alguns anos. Ele também se Sim. encontra, né? Ele também é alguém que nasceu para se relacionar e que está dentro dessa minha comunidade. Então, é ele que vai cuidar, por exemplo, o exemplo que nós, enquanto adultos, damos em termos de como cuidamos da natureza, de como nos alimentamos, dos nossos hábitos de consumo, vão influenciar essas futuras gerações, sendo nosso bebê ou não. De fato aquela famosa frase, né? Preciso de uma aldeia para cuidar de uma criança. E a gente está cada vez mais esquecendo essa dimensão. A professora Silvia Nabinger, semana passada, falou assim para mim: você quer salvar o mundo, menina? Eu falei: eu queria. Eu queria, mas eu sei que eu não posso, mas eu queria. Porque ela disse exatamente isso, né? São muitos bebês e ela já viveu muitas coisas que não permitem. A gente está vendo isso hoje no mundo. Então, assim, você tem bebês em campos de refugiados, você tem bebês que nasceram agora na Ucrânia, você deve ter visto, bebês que nasceram de barriga de aluguel e os pais não podem ir buscar. Então, eles estão... Eu vi! E os pais não podem ir buscar. Você tem bebês que estão em famílias onde os seus direitos fundamentais, e quando eu falo isso, nem estou falando da questão monetária, mas os seus direitos fundamentais, por exemplo, a ter um abrigo, um teto, podem estar... não estão sendo garantidos. A gente tem os bebês que estão na UTI e que agora estão reconhecendo a mãe pelo telefone, porque se perdeu o contato. A gente tem bebês que não estão recebendo os cuidados adequados e precisavam de algum cuidado específico. Então, a gente está muito ainda dormindo em relação ao quanto isso também impacta a nossa humanidade. A nossa humanidade, como isso impacta aquilo que a gente é. E talvez eu acho que eu posso ser mais profunda, como isso já impactou no que a gente é. Porque essa ausência de sentimento, eu estou emocionada de novo, mas essa ausência de sentimento por esses filhotes, por esses pequenos filhotes, ela soa muito estranho, Renata. Essa ausência de compaixão, entende? Essas humanidades, porque com a humanidade está a compaixão, a solidariedade, o encantamento, a ternura, e esses sentimentos desaparecendo tão rápido e tão perto dos nossos olhos, eles soam estranhos. Talvez por isso que às vezes eu conto para vocês, né? Eu vou me silenciar essa semana, né? Esses silêncios têm a ver exatamente com essa busca muito profunda que é compreender aonde vai a nossa humanidade, né? Acho que é um fator bem interessante para a gente olhar. E se fosse para eu falar assim, para a gente, eu acho até que você também pode falar sobre isso. Como é que a gente vai retomar os laços da vida, né? Acho que retomar os laços da nossa própria vida, vai ter que começar a querer ter vida, o que significa querer ter vida, o que significa amar de novo, para daí a gente realmente talvez ter esperança de voltar para essa relação mínima das coisas menores. Não precisa ser das coisas grandiosas, né? Dos grandes projetos pedagógicos ou, por exemplo, das grandes perspectivas de futuro, que eu acho que também que é uma das coisas que tiram os bebês desse caminho da humanidade. Então, a gente vai precisar retomar isso novamente. Não sei quanto tempo eu tenho. A minha assistente de palco acabou de dizer que tem 5 minutos. E eu já tô chorando, então porque eu queria que tinha bom. mais. Ela fez assim, eu quase falei: 50 minutos? Não, 5. 5 minutos. Enfim, eu acho que é isso. É a gente retomar agora os nossos silêncios para se reencontrar, mas pensar de novo na humanidade. Não tem bebê humano se não tiver humanos. Só que o sentido de ser humano e o significado de ser humano, a gente está precisando revisar. E acho que agora a gente está num momento muito importante para poder fazer isso, né?
Que retomar. lindo, Leila. Eu sabia que você ia ser assim surpreendente, que você traria para nós não só conhecimento, mas reflexões. E antes de pedir para você deixar aqui para a gente mais um pedido, uma mensagem, seja lá o que for, né, Lê? Eu gostaria de dizer às pessoas que o que eu saio dessa live aqui é fortalecendo a importância do interesse. A gente precisa se interessar mais pelo outro, se interessar mais pelas relações, a gente precisa se interessar pela vida, né? Talvez a gente esteja colocando o nosso tempo em interesses que não fazem sentido. E aí não nasce o desejo por se mover, né? Tim Gold, ele coloca, tudo que se move tem vida. Então a gente precisa despertar esse desejo pelo interesse ao outro, que é o interesse ao amor, o interesse à diferença. E volto a dizer, as minhas respostas dessas mais profundas, eu acredito que os bebês já nascem com elas. Sim. Eu acredito que os bebês nascem com todas as respostas que a filosofia e a antropologia constrói e não encontra resposta. A única coisa é que a gente arranca deles a oportunidade deles nos contarem qual é a resposta. Mas eu queria que Exato. você deixasse pra gente assim, Leila Oliveira, Leilinha, o que você deixa pra gente para tocar nossa alma, nossos corações e a gente seguir depois essa live pulsando dentro da gente. Bom, eu acho que agora o que mais me vem no coração é o envolvimento mesmo. Então, que a gente pudesse se envolver primeiro com a nossa própria criança. A gente não pode se esquecer que a gente nasceu. A gente tá vivo, né, Renata? A gente se move. Quer dizer, eu já te perguntei isso, né? Será que eu existo, Renata? Você disse sim, você existe. O mais que a gente pudesse acolher, eu acho que esse momento que a gente está vivendo é exatamente isso. Entender como é que o nosso acolhimento, quando a gente era bebê, nos tornou o que a gente é. E eu acho que se a gente primeiro buscar isso da gente, a gente vai olhar com um interesse maior, com mais empatia para esses bebês que estão nessa jornada de ser humano, mas também de entrar nesse processo que é o processo de humanização. Eu queria te agradecer, não vou gritar aqui, que não vai ficar bonito, mas eu queria te agradecer de novo por a gente poder conversar sobre isso e compartilhar isso com tantas pessoas, né, que estão aqui com a gente. E quem sabe a gente não se encontra de novo para falar dos sentidos, porque eu tô muito louca para falar Já sobre topei. isso com você, esse papo com Já você. topei. Já Tá bom? topei. Vamos marcar. Vamos Combinado, Lê. sim. Obrigada. Tem um monte de mensagem bonita aqui. Não dá pra eu ficar lendo para você, mas a Fê tá aqui mandando um beijão. A Mariana também passou por aqui. Então, muita gente. Todo mundo Então dizendo tá que bom, você é gente. especial e tudo mais. Um Lê, beijo, obrigada, Rê. gente. Obrigada por nos escutar, tá bom? Tchau, beijo, Sim, tchau, beijo. tchau.